Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Eu sou a doutora Joeli, eu sou farmacêutica bioquímica, farmacêutica homeopata, farmacologista em ortomolecular, intolerâncias alimentares, enfim, treinadora emocional. E no programa de hoje, eu quero abordar com vocês um tema que é extremamente polêmico, mas extremamente útil. E a partir do momento que você tem uma ampliação de consciência voltada para essa particularidade, para esse assunto que nós vamos falar hoje, você vai ter certeza de como há uma integração entre o universo físico e o universo além do físico. Nós vamos falar hoje da questão sobre homeopatia e espiritismo. O que tem em comum? O que tem insonância? Como que tudo isso surgiu? Como a homeopatia funciona? Por qual motivo ela se entrelaça com o espiritismo? Será que a homeopatia é espiritismo? Será que espiritismo é homeopatia? Eu vou deixar essa pergunta inicial para você de forma provocativa. E nós vamos interagir aqui em todo esse tempo maravilhoso que nos é ofertado para a amplitude do pensar. Então vamos lá. A homeopatia é uma terapêutica energética vibracional que foi introduzida, foi descoberta, foi desenvolvida por Dr. Samuel Hahnemann por volta de 1750, 1780, onde ele começou a entender que nós éramos feitos de um corpo físico e de um corpo energético, que horas estava animado, ou seja, energizado, horas estava, com a energia em desequilíbrio. Muito bem, vamos crescer aqui um raciocínio lógico, para que a gente possa, a partir de agora, enxergar a homeopatia não como uma pseudociência. Eu vou falar do mundo acadêmico, onde todo mundo acha que a homeopatia é uma pseudociência. Não. Homeopatia é uma ciência que tem uma abordagem tecnológica de preparação, eu vou contar para vocês, ao mesmo tempo, uma abordagem integrativa do ser humano, entendendo que somos corpo físico e corpo energético. Veja, aqui não estamos falando da questão religiosa de corpo físico, perispírito e espírito. Nós estamos falando que teve um conceito, e se tem este conceito até hoje, que somos seres fisicamente e existe uma energia que o Dr. Hahnemann chamava de energia vital, que anima este corpo. Quando esta energia vital está em equilíbrio, nós temos a saúde. Quando esta energia vital está em desequilíbrio, nós temos a doença. Então, ele pauta na ideia de que, quando eu estou numa energia elevada, eu estou sã. Quando eu estou numa energia deletéria, eu estou doente. E ele começa a abordar, então, a questão dos estímulos, que hoje a gente chama, na medicina integrativa, os estímulos estressores. Dr. Hahnemann, àquela época, que hoje eu posso dizer para vocês, minha percepção enquanto espírita que sou, e como farmacêutica bioquímica e farmacêutica homeopata, eu posso dizer o seguinte, que há uma integração maravilhosa entre esses dois conceitos filosóficos aplicáveis de resultado. Então, o Dr. Hahnemann ali
É óbvio, gente, que ele recebeu inspirações, intuições, porque àquela época, vamos voltar à nossa memória, 1750, 1780, 1800, como é que uma pessoa cercada por toda aquela ambientação que se tinha, nada tecnológica, nada ainda explicável, de uma maneira rudimentar, ele traz um conceito, gente, extraordinário que reverbera até hoje. E quem é adepto deste tipo de terapêutica sabe o que eu estou falando, sabe os resultados que são alcançados, que muitas vezes o conceito tradicional, a medicina tradicional, ortodoxa, newtoniana, que vê partes, não consegue abranger, não consegue explicar e não consegue tratar. Nada contra, né, ao processo ortodoxo tradicional. Não é isso que eu estou abordando. Ele é útil? Ele é útil, em alguns momentos ele é útil? Sim, claro. A pessoa entra infartando no hospital, ela precisa tomar adrenalina, ela precisa, né, fazer todo o procedimento. Mas, se ela não está infartando, se ela está tendo um processo energético vibratório, um conceito emocional, um processo que ela esteja atravessando, isto pode promover uma falta de equalização, um desequilíbrio na energia vital, e a energia vital por si só ir sendo descompensada e se somatizar no corpo físico. Então, o Dr. Hahnemann entendia o seguinte: o que hoje nós chamamos de estímulos estressores, estímulos agressores, Dr. Hahnemann chamava de noxa. Então, ele dizia assim: qual foi a noxa, ou seja, qual foi o estímulo que esta pessoa recebeu na sua energia vital que fez com que ela se descontrolasse, se descompensasse, e a partir daí, então, pudesse se desarmonizar, que ele chama isso de desarmonização da energia vital, e posteriormente, qual seria a energia semelhante que poderia pôr novamente essa energia vital em equalização. Daí surgiu a lei dos semelhantes, que é uma das leis, né, das quais nós, homeopatas, eu sei, nós vamos falar do Dr. Bezerra de Menezes também. Segura aí que eu vou dar algumas referências de livros espíritas que surgiram com o conceito e abordam o conceito homeopático, tá? Onde há uma convergência filosófica e conceitual, né, sobre a homeopatia e o espiritismo. A homeopatia é espiritismo? Não. Espiritismo é homeopatia? Não. Mas são duas filosofias que se entrelaçam e que trazem em comum corpo físico, campo vital, energia, vibração, sintonia, semelhança, tá bom? E ela foi amplamente utilizada, né? Dr. Bezerra usava, muitos centros espíritas com médiuns prescritores prescrevem homeopáticos. Então, nós vamos conversar sobre tudo isso e já aproveito para dizer o seguinte: você tem alguma dúvida com relação a esse tema, né? Durante aqui a apresentação, o programa, você pode encaminhar um e-mail aqui para nós, né? Através do saudeplena@feal.com.br. Saúde plena sem acento, @feal.com.br. E o pessoal aqui, eles recolhem essas informações e nós respondemos sim para vocês. Então, voltando lá. Então, o Dr. Hahnemann, ele começa a entender que quando há um desequilíbrio na energia vital desta pessoa, há uma correspondência em alguma energia similar, semelhante,
que vai fazer com que haja um equilíbrio nessa energia vital. Hoje nós já sabemos que isso se chama ressonância. Dr. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, vai dizer a respeito de sintonia, de identidade vibracional. Então, o Dr. Hahnemann começa, né, por pura intuição, porque até hoje não existem registros mostrando assim, de repente, ele pegou uma plantinha, dinamizou, succionou e tomou. Correto? Então, não existem registros. Tudo que nós vamos comentando, né, é através de um processo de lógica e conclusão. Então, o Dr. Hahnemann começou a entender que as substâncias, sejam elas de origem animal, vegetal ou mineral, elas tinham uma representação, tá, vibracional, energética. E quando elas eram submetidas a um processo de diluir e dinamizar, que se chama sucção, é uma técnica, elas ficavam mais poderosas, elas ficavam mais energizadas. E ele administrava esta substância altamente energizada, inicialmente em si, porque ele fazia experimentações nele mesmo, para que ele percebesse o que ele sentia, tanto a nível físico, como a nível emocional. E ele foi catalogando todas essas sensações, todos esses comportamentos, todos esses sintomas. E aí começa, né, a produção da repertorização homeopática, que hoje nós, homeopatas, né, temos ali um livro de referência chamado Repertorização, que vai mostrar determinado tipo de medicamento em determinadas diluições, se é uma CH6, uma 12, uma 30, uma 200, uma 50 milisimal, quais são os efeitos que acometem, né, o indivíduo. E, ao mesmo tempo, nós temos esse guia de referência dizendo o seguinte: a pessoa, por exemplo, tem uma dor de cabeça de lateralidade direita, que começa no centro da cabeça e se espalha para o frontal. Ah, tá. Então, isso já foi experimentado e trouxe esse tipo de informação. Então, eu posso olhar para uma pessoa que esteja com uma dor semelhante a essa e, pela lei da similitude, que é a lei homeopática, eu posso dizer: ah, tá, essa dor aqui é igual a esse tipo de medicamento. Então, eu vou prescrever, eu vou utilizar este mecanismo neste medicamento que causa o mesmo sintoma que a pessoa está sentindo, de tal maneira que vai ocorrer ali um estímulo da energia vital e automaticamente essa energia vital vai reagir e vai expulsar o miasma. É assim que Dr. Hahnemann começa a entender como a homeopatia funciona. Por que que ela dá resultado? Porque ela vai mexer na estrutura energética. Então, Dr. Hahnemann começa as experimentações em si, onde ele também já traz uma segunda lei, que é a lei da experimentação no indivíduo são. Então, ele estava bem, ele pegava uma medicação, ele começou com a quina, né? Por quê? A quina. Ele foi, né? Ele acabou sendo um tradutor. Num primeiro momento, ele não acreditava em nada disso. Em segundo momento, ele foi ser um tradutor, né, de uma matéria médica de
um professor chamado professor Kent, e ele foi fazer a tradução daquele material, muito assim, cético sobre aquela teoria. Quando ele termina o livro apaixonado por aquela técnica, querendo entender o que tem além disso. E foi aí que ele começa a descobrir, né, que cá para nós, com o nosso olhar, volto a dizer, espírita, né, kardeciano, de reencarnação, né, de outros tipos de comprometimento que a nossa alma reencarna, creio eu que ele recebeu muitas intuições, né, muitas percepções para que ele codificasse isso, que reverbera até hoje, gente. Né? E que eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui conosco e que são adeptas disso e que têm verdadeiras curas, né, em si, em seus parentes, cura de animais, cura de plantas, né? Tudo isso que a ciência fica enlouquecida para provar. E ela tenta provar de uma forma, né, ortodoxa, utilizando equipamentos, por exemplo, um equipamento de cromatografia eletrônica, de biorressonância. Isso não consegue mensurar o processo de um medicamento homeopático. Então, vem uma corrente dizendo: isso é pseudociência, isso é falcatrua, isso é charlatanismo, isso não funciona para nada. E vem a corrente nossa dos homeopatas, né, que estudam o processo de fabricação, né, que atuam com outros tipos de metodologia, como a bioeletrografia, como a medição de frequências, e começam a dizer: não, mesmo que esse medicamento esteja diluído e dinamizado, ele tem um quantum energético, mensurável, visível, que atua no campo vibracional da pessoa, melhorando, equalizando, equilibrando essa sonância e libertando a pessoa daquele distúrbio, daquele desequilíbrio. Nós hoje chamamos de desequilíbrio energético. Dr. Hahnemann dizia que era uma noxa que estimulava a energia vital e trazia para essa energia vital um miasma. E quando ele administrava determinado tipo de medicamento, em decorrência da similitude, ou seja, semelhante ao que a pessoa sentia, esta noxa era empurrada, e ele descreve assim mesmo, gente. Né? Existe um livro que nós temos, é nossa cabeceira dos homeopatas, que se chama Organon, a Arte de Curar. E lá ele descreve, né? Ou seja, essa energia que chega através, né, do medicamento, que é a força medicamentosa, ela é capaz de expulsar essa noxa, esse miasma, de fazer com que esse miasma seja expulso desse corpo e essa energia vital volte a entrar em harmonização. E não é exatamente o que acontece, pessoal, conosco hoje. Então, assim, homeopatia é o espiritismo? Não. A homeopatia converge nos mesmos conceitos filosóficos que nós já entendemos da questão de Allan Kardec, do kardecismo, ok? Então, vamos lá. A técnica, como ele preparava? Então, pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Por exemplo, se fazia medicamentos, né? E se faz até hoje, por exemplo, de uma abelha. Então, imaginem uma abelha, né? E essa abelha, ela vai ser abelha mesmo, abelha. Ela é utilizada, né, para a fabricação de um medicamento homeopático chamado Apismel. Este medicamento homeopático, ele é utilizado para picadas de abelha. Então, é um medicamento que é feito da abelha, que é utilizado para picada de abelha. Vamos aqui fazer uma separação.
Na alopatia, eu tenho um remédio que é utilizado para picada de abelha, eu vou ter um antialérgico, eu vou ter um anti-histamínico. Tá bom, ótimo. Mas vamos lá, ampliando o raciocínio. Este medicamento, o alopático, ele vai tratar ali a situação local. O homeopático, ele vai tratar a situação local, mas também a situação energética de desarmonização que isso provocou no campo emocional, que ele dizia no campo energético como um todo. Hoje nós já sabemos, né, que esse campo energético que ele definia é a somatória do campo emocional, as suas emoções, aquilo que você está sentindo, aquilo que está se manifestando, né, no seu organismo, mediado pelo sistema límbico, pela liberação de neurotransmissores. Isso está somado, né, a sua energia mental, ao pensamento, o que isso fez, provocou em você e fez você pensar o quê? Eu vou morrer? Eu vou ter uma crise alérgica? Eu vou ficar com algum problema físico? Tudo isso faz parte da energia emocional, a energia mental e a energia espiritual. Só que lá no conceito inicial, ele dizia que era energia vital. Não existia essas divisões que hoje nós compreendemos de um jeito diferente, mais amplificado, né? Mais expandido. Mas Dr. Hahnemann, veja, dentro desse conceito, ele começa a produzir estes medicamentos. Então, falamos da abelha. Então, pegou a abelha, ele deixava em soluções aquilo, e posteriormente aquilo era diluído. Então, de um frasco, eu diluo, né? É claro que ele não tinha as medidas aritméticas que hoje nós, homeopatas, tanto prescritores como homeopatas manipuladores, porque para o médico prescrever uma substância homeopática, ele precisa estar junto com um farmacêutico homeopata que domine a tecnologia de preparação, né, daquele medicamento para que juntos o médico e o farmacêutico converjam na terapêutica que efetivamente vai ajudar o paciente a entrar novamente no seu equilíbrio vital. Então, não adianta o farmacêutico produzir, saber a técnica, se não tem aquele que vai identificar o que é necessário, correto? E vai orientar o que fazer. E assim sucessivamente. Não existe somente o médico que vai prescrever, que vai avaliar, vai diagnosticar, se não tiver o farmacêutico ali que vai manipular aquela substância, vai transformá-la num medicamento homeopático para que o indivíduo administre aquilo. Mais uma vez, ambos converjam para a cura. Então, o Dr. Hahnemann começa a fazer essas experimentações. Ele inicia com a quina, né? A quina é um medicamento que é utilizado para a questão da febre amarela. Então, Dr. Hahnemann, veja como é interessante e inteligente, gente, essa abordagem. Dr. Hahnemann começa a fazer a experimentação em si. Então, ele dilui um pouquinho, agita, né? Muitos dizem que a agitação, que hoje nós chamamos de dinamização, que é fazer esse movimento de forma vertical, produzindo todo o impacto molecular entre a água, o álcool e a energia vibracional do fármaco. Muitos dizem que foi no solavanco das carroças que ele andava, que ele ia com os medicamentos, que isso promovia o choque molecular. Então, ok, se isso realmente aconteceu desta forma,
Ninguém sabe, a história vai contando, mas vocês sabem que a história, a maneira interpretativa é subjetiva. Então, de fato, aconteceu alguma coisa que promovia a liberação da energia medicamentosa. Então, ele ia lá, diluía aquilo estava agitado, ele tomava. Depois, diluía mais um pouco, agitava mais um pouquinho e tomava. E aí ele começou a sentir, a perceber alterações, não só no corpo físico, mas no corpo mental, no corpo emocional. Então, começou a ter sudorese. Quem tem febre amarela, sua, tem febre. Então, ele começou a ter aquelas febres absurdas. Ele começou a ter um padrão de pensamento, né, onde tinha uma confusão mental, confusão de ideias, o que sou, para onde vou, quem eu quero, como é. Isso tudo é um conflito, uma situação que acontecia no mental. E no emocional, aquela sensação de desespero, de agonia, de algo que está numa iminência de acontecer. Então ele começava a anotar e catalogar, pessoal. Foi assim, catalogando. Então, quando apareciam pessoas para ele era médico, para que ele pudesse atendê-las, quando elas começavam a descrever determinados sintomas, ele, que já havia experimentado aqueles tipos de medicamento, já sabia o que acontecia no corpo, por isso o conceito, né, da lei da experimentação no homem sã, ele já entendia que o remédio adequado para aquela pessoa que sentia aquele desespero, aquela angústia, tinha pensamentos confusos, era a quina. Aí ele prescrevia a quina. E foi assim, gente, e é assim até hoje, só que hoje muito mais bem elaborado, a repertorização homeopática, que nada mais é do que, primeiramente, a experimentação de uma determinada substância diluída, dinamizada, que se chama succionada, o método, para promover um equilíbrio energético, vibracional, emocional e até físico naquela pessoa que está em dissonância, né, está doente, está em desequilíbrio vital. Por isso que a homeopatia, ela tem a sua funcionalidade e sua abrangência de forma integrativa. Dr. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, eu até coloquei aqui, fiz uma cola para vocês, né? No capítulo 8 do Mecanismos da Mediunidade, ele vai falar sobre fluidos e energia vital, gente. É aí que começam os intercâmbios. Doutora Allan Kardec, na decodificação, também falou muito, né, dessa questão de fluidos, que nada mais são do que os processos homeopáticos. Hoje, como é feito? Hoje, você precisa ter uma formação, então, o médico tem que ter a formação dele, homeopata. Nós, farmacêuticos, também temos que ter a nossa formação em homeopatia. Quando eu fiz a homeopatia, quer dizer, eu fiz há muitos anos atrás, eu me formei em homeopatia em 95, pessoal. Então, vejam só há quantos anos eu sou praticante da técnica, né? Sou adepta, me trato com homeopatia, meus familiares, meus filhos, enfim. Então, você precisa ter uma tecnologia. Então, hoje, o que a gente precisa? A técnica, ter uma farmácia de manipulação, porque já não é mais o tempo das carroças, abre e coloca no copinho para a pessoa tomar. Não. Tudo isso, né, é permeado pelas regras de vigilância sanitária, regras de saúde, isso tudo é inspecionado pelos conselhos, né, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal de Farmácia, para que nós façamos, né, a medicação embasada em farmacopeias, em manuais técnicos, de como tem que ser feita da forma correta, diluída da forma correta, né, para que o paciente receba todos esses eflúvios necessários. Vamos lá.
O que as pessoas discutem muito. Na homeopatia, né, nós fazemos as diluições, por exemplo, CH6, que é a mais comum. O que quer dizer isso? Que o medicamento está diluído 6 vezes 10 a menos 23. Pegando a lei do Avogadro, né, onde já não tem a matéria física ali propriamente dito, mas tem a matéria energética, certo? Então, aí, doutor André Luiz também vai falar aqui no capítulo 5 sobre ondas mentais e identidade vibracional, que nada mais é do que aquele medicamento, depois que ele foi diluído e dinamizado, que não existe mais a ponderação física, a materialidade, continua reverberando a sua energia vibracional. E se nós pegarmos uma amostragem e formos ali a nível de uma bioeletrografia, nós vamos bater uma foto daquele campo vibracional, tá? Existem equipamentos, existem tecnologias que vão bater esta foto e esta foto vai mostrar o quanto de energia que tem ali contido naquele frasco. E este frasco com esta energia é que é administrado em sonância vibratória com a energia do paciente, que o médico já detectou aonde que está a dissonância. Então, por similaridade, por sintonia, né? Chico fala muito dessa questão sintônica, né? Por que que você tem um ataque obsessivo? Porque você tem sintonia com essas mentes. E por que você tem sintonia com essas mentes? Porque aí dentro de você deve ter emoções, situações que você precisa abordar para que você mude de faixa vibratória, você mude de sintonia e atraia situações semelhantes ao que você vibra. É o mesmo princípio. Então, o médico escolheu uma medicação baseado na similitude, no semelhante curando o semelhante, onde por debaixo tem o viés da sintonia energética e o farmacêutico que está ali manipulando tem que ter esse conceito. E hoje, gente, hoje, eu sou praticante há muitos anos. Na hora que você está fazendo uma homeopatia, veja que nós estamos trabalhando com uma medicina vibracional comprovada. O pessoal acha que é pseudociência. Não é. Porque como você explica que ela funciona? Eu sei que tem correntes que dizem o seguinte: ah, isso é autossugestão. Não, gente. Isso não é autossugestão, por quê? Se eu ministrar um medicamento homeopático para um PET, ele não está autossugestionado. E por que funciona? Se eu administrar esse medicamento para um bebê que não está sugestionado, que nem sabe falar, que tem ali 4, 5, 6, 7 meses, por que funciona? Como funciona? Porque está interagindo, correto? Com o campo vibracional, com a energia que está em dissonância naquele bebê, seja por uma virose, seja por uma febre. Lembrando que a gente só está vendo o corpo físico, mas nós não somos só o corpo físico. Não temos o corpo físico, não temos o perispírito, não temos o nosso espírito. O perispírito tem ali o seu corpo emocional, o seu corpo mental, o seu corpo energético, o seu corpo vibracional. Lembra lá? Então, ele está interagindo com esses campos vibracionais. Então, tem uma corrente que vai defender o seguinte: a homeopatia é espiritismo, porque ela atua no perispírito. Não, a homeopatia não é espiritismo. A homeopatia é uma técnica terapêutica energética vibracional que atua nos corpos sutis, que ela vai atuar no campo emocional, no campo mental, correto? Assim, muitas vezes, como uma fluidoterapia, né? Onde também eu marquei aqui bonitinho, né? No capítulo terceiro, no Missionários da Luz, no capítulo terceiro, passes e fluidoterapia. Aonde vocês acham, né? Que os passes, a fluidoterapia,
A água fluidificada atua nesses corpos sutis, que nós, dentro do kardecismo, chamamos de perispírito, correto? Que outras filosofias energéticas chamam de corpos sutis. Aonde vocês já acham que um reiki funciona? O reiki vai funcionar nesse espaço que nós, kardecistas, chamamos de perispírito, que os outros chamam de corpos energéticos, influências vibracionais. Como é que a gente trata uma emoção, gente? A gente pega a emoção. Eu estou ansioso. Você pega a ansiedade na mão? Assim, que cor ela tem? Qual é a forma que ela tem? Não. Né? Nós sentimos no corpo físico e no corpo emocional o que se identificou, se codificou como ansiedade. E como que eu trato a ansiedade? A ansiedade não está distribuída em vários níveis? O que eu penso que me traz sensação de ansiedade? O que eu como que me traz distúrbios de ansiedade? O alimento também pode promover ansiedade, né? Que tipo de pensamento eu estou tendo? Que tipo de emoção eu estou tendo que me desencadeia uma sensação e um comportamento ansioso? E eu pergunto, eu sou farmacêutica clínica, gente, né? Farmacêutica farmacologista. Então, a gente não renuncia à alopatia, assim como a gente não renuncia à alopatia. Nós temos que ser inteligentes o suficiente para ter sensatez e olhar e dizer: aqui carece de uma alopatia. Aqui, a alopatia não funciona, porque ela tem limitações. O que a pessoa está tendo, o desequilíbrio energético vibracional que está acontecendo, que está abalando a energia vital dela, não é um anti-inflamatório que vai corrigir, não é um analgésico que vai corrigir, correto? Não é um psicotrópico que vai corrigir, certo? Eles vão atuar extremamente no corpo físico, mas se a origem do que ele está sentindo é um padrão de pensamento que ele tem, como aqui no Mecanismos da Mediunidade, mais uma vez, vou falar para vocês, né? Que ele vai falando sobre as ondas mentais e as vibrações. Quer dizer, se ela tem um padrão de pensamento, se ela tem uma onda mental, né, que põe ela numa determinada frequência, uma determinada vibração, correto? Como é que um psicotrópico que está aqui, por exemplo, um Rivotril, uma carbamazepina, um valproxano, como é que isto, uma fluoxetina, como é que isso vai abranger aqui, onde ela está numa onda mental de negatividade, de pensamentos destrutivos, de pensamentos de desânimo. Como, gente? Eu fui estudar, né? E eu acho assim, sendo farmacêutica, eu amplio e falo, não, pera, aqui tem uma determinada limitação, e aqui tem uma abrangência maior. Por que não associar as duas técnicas com esta visão que nós temos? A visão do espiritismo é uma visão integrativa, gente, é uma fé raciocinada, é uma filosofia que vai abranger o corpo, o perispírito e o espírito. O espírito com uma missão reencarnatória e vai trazendo consigo o perispírito, que são os corpos que vão manter o espírito ali encarnado. Tanto que quando nós desencarnamos, esses corpos sutis vão sumindo. E você volta novamente, claro, nas câmeras de recuperação, em tudo aquilo que você já sabe, né? E muitas outras coisas que ainda não nos foram reveladas, né? E depois você caminha para uma recuperação e volta à sua integralidade dentro do universo espiritual. E levando o seu aprendizado, levando a sua experiência, e mais uma vez você reencarna com um outro propósito. Ganha um novo invólucro material, um novo agregado energético espiritual materializado e desenvolve mais um pouco. Então, nós temos que entender o seguinte: tem como
nós melhorarmos a nossa abrangência energética, tem como nós ampliarmos a nossa maneira de percepção de realidade, gente, voltando nesse conceito homeopatizado da vida. Como existe esse intercâmbio? Dr. Bezerra de Menezes, ele prescrevia a homeopatia. Os espíritos induziam a prescrição homeopática. Por isso que muito se confundiu, e até hoje se confunde, onde a homeopatia é espiritismo. Não, gente, não. A homeopatia não é espiritismo. Eu reitero aqui para vocês. A homeopatia é uma teoria, uma técnica terapêutica, correto? Vibracional, energética, que atua no corpo físico quando ela está em pequenas dinamizações, por exemplo, né? Uma 6CH, uma 12CH, uma 30, ela já começa a entrar no intercâmbio, né? Emocional, uma 200CH, uma 1000CH e assim por diante. Entendendo o seguinte, gente, vamos lá. Quanto menos diluída e menos dinamizada, este medicamento homeopático tem uma determinada força medicamentosa. E ele vai atuar nos corpos mais densos, no corpo físico. Quando ele tiver dinamizações mais elevadas, 200, 1000, 2.000 diluições vezes 10 a menos 23. É sempre assim que vocês vão pensar. Né? Ele vai estar atuando aonde? Ele vai atuar no mental, no psiquismo, na formação dos pensamentos, na coerência, dentro desse conceito de formação de ondas vibracionais, ondas mentais, que André Luiz já vai descrevendo lá no Mecanismos da Mediunidade, as bases científicas da mediunidade. Entendido, gente? Eu estou aqui cronometrando o horário bonitinho, né? Eu acho que já deu o nosso time. Eu quero trazer novamente esse assunto para vocês, né? Leiam, então tá lá, Dr. Lacerda, Medicina da Alma, Mecanismos da Mediunidade, que mais aqui que eu fui anotando para vocês? Passes e fluidoterapia, medicina espiritual, perispírito e as doenças, né? O Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, ele vai abordando a descoberta da homeopatia, a filosofia do cuidado homeopático, casos inspiradores. E eu realmente espero que neste programa agora eu tenha ampliado a sua maneira de percepção sobre essa terapêutica tão fantástica, né? E desmistificado que a homeopatia não é espiritismo e nem espiritismo é uma homeopatia. São ciências que se entrelaçam para um bem comum. Levar o equilíbrio a todos nós de uma forma simples, sutil e duradoura. Eu fico por aqui e nós nos vemos então num próximo encontro. Tchau. Você acompanhou Saúde Plena.